Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro A Revolução das Habilidades para o Futuro do Trabalho na Era da Inteligência Artificial. E já gostaria de dizer aqui, pegando aqui no finalzinho, né? Até a autora coloca assim: esperamos que a leitura até aqui tenha contribuído para a escolha do destino. Agora o primeiro passinho é com você, leitor. Então, eu gostaria de dizer para a autora que o livro contribui muito, sim, porque ele suscita aí, né? Ele traz esses temas que estão na pauta aí, né? Para onde leva a revolução tecnológica. Então, tá tudo aqui, tá? Elas dão as dicas para como o leitor poder trilhar esse caminho aí, quais ferramentas que ele vai ter que ter, né? Para toda essa mudança rápida que está tendo. Ela explica tudo isso aqui. Eu gostei muito e gosto muito quando o autor faz uma contextualização. Ela até me lembrou, contando aqui, da evolução, né, do homem, né, da tecnologia, né? Então tem da questão do campo, que era só agrário, depois industrial. Ela me lembrou que o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum, algo assim, salvo engano, em 1891, durante a primeira Revolução Industrial, diante da preocupação das questões sociais à época com a Revolução Industrial, né? Então a Revolução Industrial ela causou várias transformações no século XIX e ela foi avançando aí durante o século XX. Daí o Leão XIII publicou essa encíclica aí. Por que eu estou contando isso? Porque o Papa, o atual Papa, Leão XIV, quando escolheu esse nome, suscitou muita questionamento, o porquê desse nome Leão XIV. Então ele lembra, né? Ele lembrou do Leão XIII, porque atualmente, por que Leão XIV, né? Porque atualmente nós estamos vivendo uma grande revolução industrial, né? Não seria industrial como na época que foi do Leão XIII, 1891, mas uma grande revolução. E é disso que a autora fala aqui, dessa revolução que está acontecendo, quais as habilidades que a gente vai precisar para trilhar esse caminho, para o leitor achar o espaço dele no mercado de trabalho, como lidar com tudo isso, né, nessa velocidade rápida de transformação, tá? Então, ao final aqui ela disse que espera que isso foi útil, e é muito útil, né? Então já de antemão já digo isso aí. Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou contar para vocês, tá? Até para mim eu não me perder na leitura com vocês, né? Então, na era das máquinas, assim como ela fala que é preciso de algumas habilidades, né? Então ela vai falar sobre sentir, amar, solidarizar, negociar, ponderar. Eu coloquei aqui a lápis também criatividade e inovação, mas mais à frente ela coloca também, né? Então depois da contextualização, ela começa a ir jogando já algumas habilidades, né? Para que o leitor consiga, né, tirar sentido de tudo isso que está acontecendo aí, né? Nas suas tomadas de decisões aí. O que eu mais gostei aqui, ainda não peguei aqui, é com relação ao que ela fala de pensamento crítico, que eu vou falar para vocês da importância disso, né? Da importância da leitura para formar o pensamento crítico, tá? Então eu vou pegar a primeira marcação que eu fiz aqui, o livro é lindo, tá? Tá aqui, ó. O que mais me chamou a atenção, além dessa parte do pensamento crítico que ela fala, né, dessa formação, que é muito importante para as habilidades, ela colocou uma representação, ó, que eu vou explicar para vocês, ó, tá aqui, né? Então tem profissão, função e tarefa. Isso eu achei sensacional, parece bem simples assim, né? Parece óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, e dessa vez eu achei fantástico, muito original. Ela fala que às vezes o que muda com a tecnologia são algumas tarefas que você faz no dia a dia. Às vezes, dependendo do que você faz,
a função também é afetada diretamente pela essa mudança na tecnologia, pelo uso da tecnologia, tá? Que você vai passar a usar. E dependendo ainda, ela fala que muda até a profissão. Então é aquela coisa do menor para o maior, né? E por isso que ela fala aqui também da questão do pensamento crítico, que tem tudo a ver com essas tarefinhas e vou contar aqui para vocês, tá? Até ela fala aqui, ó, novas tecnologias começam alterando tarefas específicas, evolui para transformar funções e eventualmente redefine ou cria profissões. Então é como se fosse uma inundação, a tecnologia, mas não daquela inundação que vem de uma vez, é aquela que a água vai subindo devagarinho. E como é que faz para você, leitor, ir se adaptando a essas mudanças, né? Então achei muito legal essa graduação que ela fez de tarefa, função e profissão, tá? Tem uma parte que eu marquei aqui, falei que eu fiz algumas marcações, né? Então a importância de mudar e mudar rápido, né? Eu me recordo que na minha graduação, um professor muito querido, ele falou assim que a corrida já começou. Então ele soltou essa frase assim logo no começo do curso. A corrida já começou. Eu fiquei me perguntando assim, né, leitor? Poxa, será que eu perdi alguma coisa, né? Mas não é, ele estava falando disso que a autora traz aqui no livro, para você já ir se preparando. Então era isso que ele estava falando, tá? Mas essa frase ficou muito... marcou, né? Diz que a corrida já começou. Com relação ao equilíbrio da inteligência artificial, ela trouxe uns dados, o livro é muito bem embasado, tá? Muito super atual, e ela fala, por exemplo, que algumas tecnologias elas vão favorecer mais quem tem dificuldade do que quem tem mais habilidade, né? Então, por exemplo, ela fala que o uso, no caso do chat GPT, né? Ela traz um estudo que apontou que os piores alunos aumentaram a performance em 43%, e os melhores alunos melhoraram apenas 17%. Então, achei muito interessante, né, que a tecnologia, no caso da inteligência artificial, ela acaba igualando, né? Então, ela traz muitas oportunidades. Né? Então, aquele negócio dos memes que a gente vê por aí, né, que o robô vai roubar o emprego, né? Não vejo assim. E ela traz isso aqui, tá? Ó, inteligência artificial... Aí eu fiz até uma anotação, ela coloca aqui, né, o que é inteligência artificial no dia a dia, no seu trabalho, né? Mas eu fiz uma anotação aqui que a inteligência artificial é como se fosse um córtex adicional ao cérebro humano. Ela amplia a nossa capacidade de inteligência, mas sem jamais abrir mão da inteligência humana. E é o que eu acabei de contar aqui, né? Então ele vai ampliar. Então, para quem tem mais dificuldade, ele vai até auxiliar, mas ele nunca vai substituir. Por isso que é importante o leitor se aprimorar e procurar adquirir as habilidades que ela traz aqui, se não todas, ao menos algumas, tá? Porque a inteligência artificial não vai substituir, ela vai auxiliar e muito. É aquele negócio não adianta você ter a ferramenta, né? Por exemplo, no caso do chat GPT, para ter a resposta, você, leitor, vai ter que saber fazer a pergunta. Então é importante que você traga aí todo um conhecimento prévio, vamos assim dizer, né? Alimentar o cérebro aí, ter um repertório, ela fala aqui, para você poder, na hora de utilizar a ferramenta, né, eu dei o exemplo aqui do chat GPT, você saber fazer a pergunta correta, né, ter esse conhecimento. Né. Ela fala aqui que o futuro está no presente, aquele negócio da corrida já começou, né? Então as pequenas ações que você faz hoje é que você vai transformar o seu futuro, tá? Vamos achar outra parte que eu marquei aqui. Ah, tá. No começo do livro, o leitor acaba percebendo ao longo do texto, né? Até eu anotei aqui, ela traz aí várias habilidades estratégicas, habilidade estruturante, habilidade específica, né? Então ela vai trazendo a autora uma série de habilidades que é interessante o leitor ter
nesse mundo tecnológico, né? Isso vai para o leitor, eu falo no caso da minha leitura, eu falei, poxa, mas parece que eu já vi essa palavra aí antes, em outra caixinha, né? Essa hábito que a gente tem que colocar tudo em caixinhas, né? Mas aí ela explica aqui que algumas se repetem, né? Então eu até coloquei aqui, o leitor acaba percebendo ao longo do texto, ela até chega aqui, que algumas habilidades se repetem, né? Nas estratégicas, estruturantes, específicas, enfim. Tá? Então o leitor vai perceber. Então isso aí dirime qualquer confusão que o leitor possa perceber, assim. Ele fala, poxa, agora aquele negócio de sopa de letrinha, né? Poxa, parece que eu já vi essa sigla aí e tal, tal. Aí ela explica que algumas se repetem ao longo dos capítulos, né? Então, uma coisa que eu achei legal. O livro é sempre interessante, ela fala isso aqui, para você dialogar com ele, né? Não é concordar com tudo, é dialogar. Essa é a proposta, né? Até ela fala ao final também que ela fica em aberto aí. Essas habilidades que a autora traz aqui, ela não pensa em resumir tudo e dar a solução para tudo, né? Ela apenas dá algumas ferramentas que serão úteis para esse momento que nós estamos vivendo, né? E que farão a diferença no futuro para o leitor aí no mercado. A parte que eu gostei muito, agora sim, do pensamento crítico, né? Que segundo a autora aqui, e eu também concordo, achei muito legal, que é o coração deste livro. Então, o que é o pensamento, o que você pode fazer para melhorar o seu pensamento crítico aqui? Eu costumo ler que não é preciso inventar a roda, são as pequenas atitudes do dia a dia que você vai melhorando as suas habilidades. A leitura é uma delas. Poxa, para quem me conhece aí sabe que eu valorizo muito a questão da leitura, né? E ela fala que não é inventar a roda, é construir, é uma construção, é tijolinho por tijolinho, é desenvolver essas habilidades. E a leitura auxilia muito nisso daí. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah lá, o sucesso, a anotação que eu fiz aqui, o sucesso só vai chegar até você se antes você se aprimorar interiormente, ter foco no aprimoramento pessoal, ler. Bacana, viu? Eu achei muito 10 isso aí. O livro tem algumas imagens também, né? A diagramação bem legal, layout, escolha da fonte, as cores, né? Tudo isso é muito atrativo pro leitor, né? Uma coisa bacana que ela traz aqui, melhorar a inteligência é mais difícil, pois ela tem raízes fortes na genética. O pensamento crítico, por sua vez, pode ser facilmente ensinado e praticado. Suas raízes estão na educação e na cultura. Tá? Então, quando a gente fala educação, né, eu lembro até do Ziraldo, que falava que ler é mais importante que de estudar. Não só a educação formal, claro, importantíssima, mas, de repente, começar o hábito de ler para começar a criar esse pensamento crítico aí, né? Poxa, Ela fala sobre pensamento crítico aplicado, né? Pensando na vida. Então ela fala aí, gestão de estresse, durante tanta mudança, como você até gerar esse estresse que causa tudo isso, né? O livro é bem completo, viu? Ele nem é tão grande assim, ó. Vou mostrar para o leitor aí, ó. Tá? Mas ele é bem robusto no que ele se propõe, no que ele traz aqui, ó. Então, gestão de estresse, criar fortes conexões sociais e dar um passo atrás ao sentir sobrecarregado. É a questão do autoconhecimento. Ela fala isso aqui, você se conhecer, fala, poxa, calma lá, agora não é o momento. Mas para isso você precisa se conhecer através do autoconhecimento, aprimorando, né, leitura, estudo, foco. Tá? E como eu falei, não é uma construção. Como eu falei, não, como a autora fala também, é uma construção. Vamos ver se tem mais aqui. Olha lá, ó. O repertório se forma pelo acúmulo de conhecimento, experiência e informações que vamos adquirindo ao longo da vida. A formação desse... Até eu anotei aqui, ó, alimente seu cérebro, leia. Ó. Então tem mais imagens aí, tá? É aquele lance de você se conhecer melhor, né, leitor? Então
Tem várias coisas aqui. Acho que é isso, pessoal. Tem alguns espaços para fazer alguns exercícios. É muito legal, assim, bem... Poxa, podia passar horas falando aqui, né? Acaba suscitando a lembrança aí de outras leituras, né? Que ela fala, o crescimento não acontece por meio de grandes saltos, mas de pequenos passinhos sucessivos. É o que nós acabamos de falar, né? No nosso bate-papo, daquela construção, né? Ela me lembrou muito do livro Guerra e Paz. Para quem leu Guerra e Paz, ou tiver a oportunidade de ler, do Tolstói, vai observar que na história não teve nenhum grande acontecimento. O sucesso dos protagonistas se deu através da somatória de várias pequenas ações que eles foram fazendo durante a história. E vale para o que ela fala aqui, e ela coloca isso aqui. Então começa hoje já pequenas ações que você faça. Então, de repente, lê um jornal, lê um artigo, lê uma matéria, que aí você já vai estar se preparando, tá? Então não precisa inventar roda, dar um grande salto, como ela fala aqui. Com pequenas ações você já se consegue ir se preparando, né, ou estar preparado para essa mudança que está acontecendo atualmente aí, né? E é uma revolução maravilhosa, com muitas oportunidades, tá? Bom, pessoal, gostei demais de ter lido, parabéns à autora aí, um livro interessantíssimo, essencial para os dias de hoje, parabéns à editora aí pela publicação, mais uma vez uma obra assim de relevância, viu? Obrigado, valeu!